Oi, gente, boa noite. Então, dando uma passadinha aqui para conversar mais com vocês sobre alguns conhecimentos que eu tenho tido, né? Porque eu tenho lido bastante, estudado bastante. Como eu falo, eu não sei 100% do que acontece lá do outro lado, no espiritual, mas com a percepção, né, e com os entendimentos, estudos, as leituras que eu faço, a gente sempre vai absorvendo um pouquinho as coisas. Não sei 100%, né? Eu acho que hoje em dia ninguém sabe, né, 100% o que passa lá do outro lado. A gente só tem um pouco de esclarecimento, a gente só entende 20, 30%, no máximo 40% do que acontece lá. Isso quem estuda, quem, né, procura saber mais, quem tem uma sensibilidade muito maior, né? E o meu intuito de vir aqui é tentar sempre passar para vocês, né, o pouquinho que eu aprendo, né, as coisas que têm melhorado a minha vida, que têm me feito uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? Tanto para mim quanto para as pessoas em volta da gente. Eu sempre falo, a gente precisa sim perdoar as pessoas, né? Mas a gente não precisa deixar elas na nossa vida, porque se a gente tem pessoas na nossa convivência, porque eu era assim, tivesse alguém do meu lado que eu não concordava com as atitudes dessa pessoa, com o jeito dessa pessoa levar a vida, eu tentava a todo custo fazer essa pessoa entender que ela estava agindo errado, que ela precisava mudar as atitudes dela, que ela precisava mudar a forma de ver a vida e de viver a vida. E isso é desgastante, gente, é muito desgastante. Eu acho que cada um sabe o que faz, o que está fazendo, né? E não adianta você ficar ali o tempo todo cobrando uma atitude da pessoa, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo, porque fica uma relação, né? Um convívio chato, né? Porque a gente que cobra passa a ser a chata da situação. E eu sempre ficava com as pessoas no meu convívio reclamando, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Chega uma hora que a gente, né, fica de saco cheio, saturada da situação, e a gente já começa a aprender que a gente não precisa ficar lembrando do outro como ele tem que viver a vida, né? Ele vive a vida da forma que ele acha melhor. Até porque as consequências dos atos dele, das situações que ele vive, vai prejudicar só ele, né? Só que eu não, eu acabava absorvendo aquela situação também. E hoje em dia eu aprendi que eu não preciso. A pessoa tá ali, tá vendo que tá fazendo coisa errada, continua fazendo. Quer viver daquele jeito? Beleza, você quer viver assim? Viva, mas eu não tenho necessidade de ficar convivendo com você e arcando com as consequências dos atos, das suas atitudes, né, impensadas. E acabei me afastando de muita gente em relação a essa situação. Não me acho melhor que ninguém, não é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu só aprendi a preservar a minha paz. Porque, gente, quando a gente aprende a ter paz, nada nem ninguém tira. Claro que uma situação ou outra me desestabiliza um pouco, mas eu consigo, né, sair da situação bem rápido. E eu vejo que aquela coisa não é para mim, aquela situação não é para mim, que eu mereço mais e me afasto. E isso eu falo em todas as situações de vida, tá? Não é só afetivo, só em relacionamento, no social também, no trabalho, em tudo. Não está satisfeito com a situação, com a forma que o outro age, com a forma que o outro vive, se afasta. Mas infelizmente tem pessoas do nosso convívio social que a gente não tem como virar as costas e ir embora, né? Não tem, a gente tem que arcar com aquela convivência ali e tentar aprender a engolir aquilo ali. Só que a gente tem que aprender que não deixar as atitudes do outro afetar a gente, né? Porque tem coisas que a gente tem que decidir pela gente. Não é isso, acabou, se afasta e pronto. Mas tem coisas que a gente é obrigado, né, a conviver com a pessoa. Um exemplo disso é o trabalho. Né? Trabalho, às vezes, a gente não tem algum coleguinha no trabalho, alguma pessoa que trabalha com a gente não concorda com algumas atitudes, não concorda com o jeito que faz, com a forma que trabalha, mas a gente tem que aprender a respeitar o jeito do outro. Hoje em dia eu aprendi isso. Né? Antigamente, quando eu comecei a ter muita sensibilidade de ver as coisas, tipo assim, eu não acusava os outros, mas tipo, eu ficava olhando assim a pessoa, eu via tanta coisa que eu virava as costas e ia embora. Eu ficava em desespero, gente, não é isso, cara, virava as costas e ia embora. Hoje em dia, não. Eu olho a pessoa com compaixão e tento entender por que a pessoa age daquela forma, por que
o que levou a pessoa a agir daquele jeito, né? Hoje em dia eu tento, né? Porque hoje eu aprendi que todo mundo tem direito de melhora, né? Eu não acredito que Deus vai deixar nenhum ser humano para trás, né? Nenhum espírito, no caso, para trás. Eu acredito que Deus é um pai bondoso e justo e ele vai, né, dar chances e mais chances para os seus filhos o tempo que for necessário, porque cada um tem o seu ritmo, né? A gente fica muito se comparando, né? Mas não, cada um tem o seu ritmo. Não é porque eu cheguei até aqui hoje que o coleguinha do meu lado vai ter que chegar aqui da mesma forma. Não. Cada um dá o passo conforme, né, o entendimento. Às vezes alguma coisa que eu entenda, o outro não vai entender da forma que eu estou entendendo e vice-versa, né? Às vezes a pessoa entende as coisas de uma forma e eu entendo de outra. Então a gente não pode se comparar, ficar se comparando em nada, nem no trabalho, nem no afetivo, nem no social, nem no espiritual, porque se a gente ficar se comparando com as outras pessoas, a gente acaba achando que a gente não chegou em lugar nenhum. E não é verdade, né, gente? A gente vive um dia de cada vez, cada um na sua evolução conforme o seu entendimento e o seu progresso, né? Não é porque eu sei mais que o outro sabe menos, que o outro é melhor que eu, que o outro é indiferente, que eu sou melhor que não sei quem. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente está encarnado aqui na Terra, todo mundo está no mesmo barco, né? Só em degrauzinhos diferentes. E conforme o seu esforço, você vai subir no degrau mais rápido, entendeu? Depende mais da sua inteligência, né? De escolher coisas boas, escolher coisas que te faz bem, que faz bem pro coletivo e pensar que, tipo assim, raciocinar em relação às nossas escolhas se aquilo dali, né, vai ter consequências ruins. Porque às vezes a gente não raciocina, a gente age por impulso e depois se arrepende quando chega a hora de arcar com as consequências dos nossos atos. Por isso que é muito bom ser racional em algumas situações da nossa vida, né? Pra gente não agir na emoção, no calor da emoção e acabar arcando com consequências ruins, né? Mas o que eu estava falando. Então, aí, esse ano de 2023 vai ter, como eu vou dizer, muitas pessoas, a minha colinha está aqui, muitas pessoas se abrindo para o espiritual. Não adianta, por mais que a pessoa tente fugir, não vai ter como. Vamos ter muitos seres humanos se abrindo para a espiritualidade. E eu falo se abrindo para a espiritualidade, não é questão de religião, tá? Questão de espiritualidade, que religião não tem nada a ver com espiritualidade. A religião é do homem, espiritualidade é de Deus, né? E quem se comprometer, né, durante esse ano com a espiritualidade, em se abrir, se conhecer melhor, conhecer, né, as coisas espirituais, indiferente de religião, né, vão passar por uma transformação muito forte. Porque o que acontece? A camada energética que envolve a Terra, ela já está passando, né, por uma restauração forte, né? E conforme ela está passando por essa restauração forte, vai, né, a gente sentir como eu vou dizer, o peso dessa situação, dessa transformação. E automaticamente transformando tendo essa restauração nessa camada energética da Terra, vai acabar respingando em nós encarnados, né? E o que vai acontecer? Muito incômodo. Vamos ter muito incômodo em situações, contato com pessoas, né? Como estamos levando a nossa vida. E esse incômodo vai ser o espiritual tentando trabalhar no nosso íntimo, né? Porque algumas pessoas que não têm, né, tanto esclarecimento espiritual, porque tem muita gente ainda, por mais que os outros não acreditam, tem muita gente ainda que vive muito na matéria. Só quer saber do trabalho, festa, prazeres mundanos e esquece de cuidar do lado espiritual. Não faz uma oração para Deus, não faz uma oração para o guia, não faz nada. Enfim, não estou criticando, tá, gente? Eu estou falando que tem muita gente que ainda vive dessa forma. E isso vai ser mudado, porque
com essa camada energética tendo uma restauração, a gente vai ter muito contato com o mundo espiritual. Então, normalmente as pessoas vão começar a ser despertas, né? O espiritual vai forçar esse despertar nas pessoas. E tudo vai começar por esse incômodo. Um incômodo de uma vontade grande de mudança, né? Se você não tiver alinhado com o seu propósito da sua alma, você vai ter esse incômodo muito forte e vai ter aquela vontade de mudança, porque isso vai ser o espiritual te alertando que você não está no teu propósito de alma. Porque quando a gente encarna, né, normalmente encarnar e desencarnar, quem fala são os kardecistas. O pessoal da igreja não acredita né, em coisa de reencarnação, nem os católicos. O catolicismo, muitos anos atrás, muitas décadas atrás, acreditava na reencarnação. Hoje em dia também eles não acreditam. Mas eu creio que seja verdade, eu creio que existe a reencarnação, mas só vou saber certo se a minha verdade é a verdadeira quando eu desencarnar. Aí eu venho avisar vocês. Se vocês desencarnar primeiro, vem me avisar se é real mesmo ou não, enfim. Aí, o que acontece? Acabei me perdendo do meu raciocínio. Esse incômodo, né, vai ser para despertar, né, a nossa missão de alma, né? Porque quando a gente vai encarnar aqui na Terra, ou reencarnar, né? Porque normalmente a gente já reencarnou várias vezes, não é nossa primeira reencarnação, somos pessoas, né, aqui encarnada, né? Eu hoje estou Raquel, mas eu não sou Raquel. Eu sou um espírito, né, que já tem uma carga encarnatória grande. Então eu fiz um planejamento lá no céu, né? No céu, como vocês falam, mas eu falo melhor no mundo espiritual. Eu fiz um planejamento no mundo espiritual com os espíritos mais esclarecidos, né, com Deus e sua egregória, né, sua hierarquia espiritual, e vim com uma missão ou karma aqui para trabalhar de alguma forma. Eu creio que é passando informações, né, e ajudando o próximo. Essa é a minha missão de alma. Eu tenho que todo o conhecimento que eu tenho e que está aflorando em mim, a minha missão de alma é passar, né? Direcionar espíritos e pessoas. E é o que eu estou tentando fazer, né? E muitas pessoas têm algumas missões de alma, nem todas são iguais às minhas. Tem umas que tem pessoas que têm uma missão de alma menos problemática, né? Porque tem um merecimento maior, né? Eu acho que eu era muito filha da puta nas outras reencarnações, porque olha, só Jesus. Mas enfim. Mas todo mundo tem sua missão de alma, tá? Às vezes a missão de alma é passar por um karma bem grande, né? Uma reencarnação de sofrimento. Mas quando a gente está com Deus no coração, né? E a gente segue Cristo, porque seguir Cristo é ser cristão, não tem nada a ver com religião, tá? Porque as pessoas acham que só o evangelho que segue Jesus. Não é. As outras religiões seguem Jesus também. Por isso que é muito bom a gente se informar, independente de religião. Quando você se informa sobre as outras coisas, você tem conhecimento, você tem base para falar. Ser cristão é seguir Jesus Cristo. Não quer dizer que é evangélico, né? O umbandista também é cristão, o espírita também é cristão, o candomblessista também é cristão, tá? Então, catolicismo também, o pessoal católico também são cristãos. Então, cristão é todo mundo que segue Jesus Cristo, que vê ele como exemplo vivo, entendeu? Ou que acha que morreu na cruz para nos salvar, enfim, deixa isso que eu também não quero falar mal das religiões. Aí, quando a gente, né, vem para cá para ter uma missão, fazer essas coisas, e a gente não tá seguindo esse caminho que a gente, né, traçou lá em cima, vai começar a ter um incômodo esse ano. Por mais que as pessoas achem que não, mas às vezes as pessoas vêm aqui ver o videozinho e falam, nossa, por isso que eu tô nesse negócio de uma vontade de mudança no meu íntimo, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar o meu relacionamento, eu quero mudar o meu emprego, porque não estão na missão de alma delas, entendeu? Então, a pessoa, esse ano, todos nós, né, vamos estar gritando por mudança, porque a gente vai ter, né, que entrar, se alinhar com a nossa missão de alma, gente. Por mais que algumas pessoas não acreditem, mas
ouve esse videozinho até o final, reflita, procure mais, né, informações sobre, né, porque aqui eu falo conforme eu entendo, aí eu tento passar para vocês conforme eu entendo, mas tem pessoas muito mais estudadas do que eu, né, muito mais esclarecidas que pode passar de uma forma melhor. Eu gosto do jeito que eu passo porque não que é fácil, né? Porque quando a pessoa não tem um conhecimento, fica meio, assim, fica meio perdido as coisas que eu falo, mas é mais simples. Tem muita gente que explica, sabe explicar legal, mas explica de uma forma mais difícil, sabe? Aí a gente que é mais ignorante, no caso assim, de esclarecimento espiritual, a gente não entende. Não porque a gente é burro, mas ignorante que eu digo assim de conhecimento espiritual, né? Então, às vezes, a gente não entende da forma como a pessoa tenta passar. Então, eu tento passar o mais fácil possível, né? Da forma que eu entendo, eu tento passar para vocês, né? E aí, essa missão de alma vai estar gritando na gente, de qualquer forma, durante esse ano, em todos os seres reencarnados, né? E a espiritualidade pede, né, pra gente, né, ser muito mais grato às coisas que a gente, isso serve para mim também, gente, quando eu falo aqui, meu ouvido é o mais próximo da minha boca, serve para mim também. Por mais que eu seja grata, né, eles pedem para a gente ser muito mais gratos, porque a gente, o que acontece? A gente reclama demais. Eu escrevo tudo aqui, os pontos que eu tenho que falar, e é verdade, a gente, nossa, como a gente reclama. Eu não digo só de vocês, não, eu reclamo pra caramba. Eu fico reclamando da vida, eu reclamo das pessoas, eu reclamo de tudo. Mas é verdade, a gente reclama demais e a espiritualidade pede pra gente reclamar menos. E o que acontece? Quando a gente reclama, só vive reclamando, a gente está clamando mais aquela situação para nossa vida. Se você só reclama de uma pessoa, né? A gente só fala daquela pessoa, reclama, reclama, reclama. A gente está clamando mais atitudes ruins daquela pessoa com a gente, né? De situações, a mesma coisa. A gente está clamando aquilo, jogando aquela reclamação para o universo. Então ele entende que aquilo é estamos clamando aquelas situações mais ainda para gente. A gente tem que jogar para o universo o que a gente quer, né? Coisas boas, um romance bom, uma amizade honesta, né? Um trabalho bom, que nos traga paz, que a gente levante todo dia de manhã com vontade de trabalhar, né? Então, isso que a gente precisa, isso que a gente tem que jogar para o universo. Só que a gente também tem que saber que o que acontece, o universo entende muito as nossas emoções, né? Então, a gente tem que se alinhar o nosso pensar com o nosso sentir. Porque se a gente só ter medo do novo, né? Não acreditar que a gente é merecedor de um amor bom, não acreditar que a gente é merecedor de um emprego, né, próspero, não acreditar que a gente é merecedor de paz, de pessoas honestas do nosso lado, mas querer isso em pensamento, a gente não está alinhando o nosso pensamento com o nosso sentimento. Então, o que acontece? O universo sente o que você ele vai, né, ele vai entender o que você está sentindo. Então, a gente tem que começar a acreditar nas coisas, né? Alinhar o pensamento e os sentimentos para a gente poder clamar as coisas boas para nossa vida, tá? Não sei se deu para entender, mas é isso. Eu também, às vezes, não consigo entender muito bem isso, mas eu sei que a gente tem que clamar o que a gente sente e o que a gente pensa, né? Só que o universo entende mais o nosso sentimento, então a gente tem que nos policiar muito nos nossos sentimentos, tá? Como eu falo, não é que a gente não vai sentir coisas ruins, sentimentos ruins. A gente vai, porque a gente é humano, a gente está na carne. Mas a gente não pode alimentar aqueles sentimentos, tá, gente? A gente tem que deixar de ser pessimistas. Acreditar que a gente é merecedor das coisas boas, porque somos, né? A gente somos merecedores de coisas boas, de situações alegres, né? De um amor leal, de uma amizade honesta. A gente é merecedor. Então, se a gente tem que, né? Parar de aceitar qualquer coisa para nossa vida, porque às vezes a gente aceita aquelas coisas ruins, o universo entende que é aquilo ali que a gente merece. Por mais que seja meio difícil entender, Imagine só uma pessoa que só te despreza, uma pessoa que só te rejeita, né? Isso eu digo em qualquer situação, não estou dizendo só no afetivo, porque as pessoas, né, pensam tudo que é afetivo,
Não, em qualquer situação. A gente não precisa ficar correndo atrás o tempo todo das pessoas, e as pessoas sabem onde você mora, sabem o número do seu telefone, não te procuram, não vão atrás de você, só você que vai atrás. Então, gente, se policie e vê que não é necessário, né? A gente tem que se valorizar, porque se a gente não se valorizar, o outro não vai. A gente ensina o outro a como nos valorizar, a gente ensina o outro como nos tratar, tá? Por mais que isso é difícil de entender às vezes, né? Ainda mais quando a gente tem muito apego emocional com a pessoa ou com a situação, mas é necessário. Então, era isso que eu tinha para falar, tá? Já falei tudo que tinha para falar. E vamos tentar, né, nos alinhar com a nossa missão de alma, tá? E se você começar a sentir aquele incômodo, né, da vida que você está levando, do relacionamento que você está tendo, do emprego que você está, pode crer que é a espiritualidade tentando fazer uma limpeza, uma mudança interna em você. Porque você vai começar a ansiar por mudanças positivas, mudanças boas na sua vida. E eu espero que você tenha força, persistência e sabedoria para fazer essa mudança, tá bom, gente? Porque o espiritual vai gritar dentro da gente durante esse ano. Gratidão por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo.